Olá, meus queridos amigos, tudo bom? Vamos tratar aí dessa crise na Venezuela que tá horrorosa e que, vamos dizer assim, a tentativa de derrubar o Maduro por parte do Juan Guaidó e do Leopoldo López e tal, algo que estava envolvendo o Departamento de Estado americano, não deu certo, tá? O que o Mourão estava falando acabou acontecendo, o Maduro realmente contava com a cúpula das Forças Armadas e isso é algo muito ruim para quem estava querendo ver o fim desse governo socialista asqueroso, nojento do Maduro. Vamos fazer umas hipóteses, vamos trabalhar um pouco isso aí, que esse talvez ainda seja o tema da semana, tá ok? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, clica no sininho, se gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua e nos ajude a lutar pela reforma, tá? Estamos botando barraquinhas ao redor do Brasil esse fim de semana, vocês já verão, tá? Vamos começar a fazer o convencimento corpo a corpo e precisamos de você. Dê uma contribuiçãozinha, 30 contos, 50 contos, 100 conto, faz a diferença. Tá ok? Pois bem, vamos falar aí, né? O que rolou, né? Houve aquela buzz, todo mundo, nossa, meu Deus, o Juan Guaidó soltou o Leopoldo López da prisão domiciliar que ele tava. Comentou-se que eles iriam conseguir ter apoio do exército, a gente viu algum tipo de conflito Forças Armadas versus Forças Armadas, mas aparentemente o que está rolando é que apenas o baixo oficialato ali das Forças Armadas se rebelou, né? O Nicolás Maduro continua com os grandes oficiais. Pior, havia a ideia de que o ministro da Defesa do Maduro estava se bandeando pro lado bom, né? Pro lado que estava lutando por democracia, mas não, ele depois retornou. E eu achei muito interessante, né? Interessante do ponto de vista da análise, muito ruim, mas do ponto de vista da análise, que logo depois que isso aconteceu, o Erdogan, né, lá na Turquia, declarou apoio ao Maduro. E por que eu estou comentando do Erdogan? Porque o Erdogan, ele sofreu uma espécie de autogolpe, né? Foi tudo muito estranho o que aconteceu. Houve uma tentativa de golpe de Estado lá contra ele na Turquia, né, forças militares e os militares, isso é tema para outro vídeo, né, mas os militares são muito mais seculares e o Erdogan quer trazer uma ideia de um Estado Islâmico, não confunda com o Estado Islâmico, mas um Estado mais religioso ali de volta para a Turquia, que teve grandes alterações na época do Ataturk, mas o que houve foi o seguinte, esses militares tentaram dar um golpe nele, ele virou a revolução dos caras, derrubou os caras, deu uma surra em todo mundo, botou os caras na cadeia e demonstrou que havia tentativa de golpe. Assim soube também separar quem no exército estava com ele de quem não estava e ainda pegou os que não estavam, né? Me parece que é o que está acontecendo na Venezuela, é muito similar, essa mudança da chave do ministro da Defesa voltando para o lado do Maduro, né, permite agora que o Maduro tenha forças para, por exemplo, perseguir e atacar aquelas pessoas que dentro do exército ele poderia estar desconfiando, né? Ele virou o jogo sobre eles. E é uma situação complicada, porque veja só, eu já abordei em outro vídeo, mas outros analistas também comentaram, o Maduro conta com um apoio muito forte da Rússia e da China, né? Então não dá para falar, por exemplo, que os Estados Unidos vão chegar lá arrasando, fazendo e acontecendo. Tampouco dá para entrar nessa pira, e eu vi muita gente no Twitter falando besteira do Brasil entrar em guerra com a Venezuela, o Brasil lidera. O Brasil não vai liderar nada. O Brasil não consegue liderar o combate ao crime organizado debaixo do próprio nariz. O Brasil não consegue controlar o crime organizado nas capitais como Rio de Janeiro, no Nordeste, onde brasileiros morrem aos montes. O Brasil não tem condição de tocar uma guerra, tampouco esta é a nossa guerra está aqui dentro, a guerra para passar as reformas, para salvar a nossa própria pele, né? Infelizmente, os venezuelanos fizeram escolhas muito ruins democraticamente ao longo da última década, né? Graças a Deus nós fomos capazes de confrontar esse populismo de esquerda aqui no Brasil, e não deixamos o Brasil se converter numa Venezuela, né? Nós fizemos a nossa lição de casa derrubando a Dilma Rousseff. Os venezuelanos, vamos combinar que acordaram um pouquinho tarde, né? Obviamente que nunca é tarde para lutar pela democracia e lutar contra o regime dos caras lá, mas não dá para jogar toda a responsa pro nosso colo, como eu vejo algumas pessoas falando. Pelo contrário, o Brasil já tá fazendo a parte dele, diplomaticamente atuando para derrubar. Mas a situação ainda tá ruim. O Leopoldo López, vejam só, ele pediu asilo, quer ir pro Chile e tal, porque ele viu que a situação esquentou, né? Essa movimentação que ele fez agora faz imaginar que provavelmente o Nicolás Maduro não vai ser bacaninha com ele. E o que aconteceu agora vai dar a desculpa que o Nicolás Maduro queria para acirrar e tornar ainda mais pesada a repressão sobre a oposição, que agora ele vai falar, estou sofrendo um golpe novamente. Vamos lembrar que em 2002 houve uma tentativa de derrubar o Hugo Chávez, né? Falava-se com apoio americano, derrubaram ele por um tempo e ele voltou ao poder. Então,
E essa narrativa já foi usada para a manutenção do Hugo Chávez no poder e permitiu que ele ganhasse e se reelegesse várias vezes ali na Venezuela. E obviamente não vai ter esse impacto eleitoral, porque as pessoas estão passando fome literalmente, as pessoas estão morrendo na Venezuela, mas vai dar a desculpa que o Nicolás Maduro queria. A situação é bem ruim, é muito ruim. A situação é muito preocupante, porque conforme ela vai se agravando, ela vai demandar novamente de nós, e nós nos colocamos como parte dentro do Grupo de Lima, como a responsabilidade sobre o Brasil aumenta, a responsabilidade sobre os Estados Unidos aumenta e sobre a comunidade internacional como um todo, que por vezes finge que não existe o drama na Venezuela, né? A gente às vezes vê organizações internacionais reclamando do Donald Trump, mas fingindo, não, lá tem uma crise humanitária ali, é um problema aqui, ali, né? Fingindo, mas não. A Venezuela vai se convertendo no grande problema humanitário e no grande problema político do mundo hoje, né? E a América Latina, que sempre foi muito negligenciada, ela não está no centro do debate político no mundo, ela não está nem lá no Extremo Oriente, no Mar Amarelo, onde interessa muito para os Estados Unidos, para a China, etc. Tampouco ela está no Oriente Médio, nos conflitos envolvendo Israel, Palestina, petróleo, Irã, Arábia Saudita, né? A América Latina sempre foi isolada, mas aos poucos a crise da Venezuela, que no fundo é a agonia da última experiência do socialismo no mundo, ela vem se dando e, né, o Brasil, de certa maneira, de forma inesperada, vai ser um protagonista tanto para a solução quanto para, vamos dizer assim, agravar o problema se nós tomarmos decisões erradas, né? Confio na sabedoria do nosso exército, confio na sabedoria das pessoas envolvidas. Só não confio na sabedoria do Nicolás Maduro, que, enfim, é um homem que vai se aproveitar de todas as brechas e todas as falhas dos adversários dele, e eu acho que, aparentemente, o Juan Guaidó falhou para continuar impondo o terror para a população. Então vamos continuar acompanhando, vamos ficar em cima, porque o grande drama do globo hoje está ao nosso lado, é o nosso vizinho, e isso não é nada bom. Um abraço para todo mundo.